Seja muito bem-vindo ao Inusitado Podcast, que quem fala é Davi. E hoje eu vou conversar com a Márcia Ursulac. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Davi. Márcia, eu vou te falar um negócio. Que programinha difícil para começar, hein? Obrigado por você ter vindo. Qual é a primeira cena que você tem quando você era criança? E pensa que você não respondeu isso para mim. Primeira cena, eu lembro sempre, não sei porquê, mas tem uma cena de eu pequenininha, na minha casa, onde eu morava com meus pais, num jardim de rosas vermelhas. Minha mãe planta muitas rosas, gosta de plantar rosas, e não sei porquê, essa cena ela ficou na minha vida, assim. Eu olhando aquela rosa, uma rosa vermelha linda, eu tenho ela na minha frente agora, assim, consigo ver. E então é uma cena que me vem, assim, que me marcou naquela casa. A gente tinha mudado recentemente para uma casa nova e minha mãe fez o jardim e plantou rosas vermelhas. Então eu me lembro dessa cena. Me dá uma sensação de paz, serenidade, sei lá. Então quer dizer que se te dá rosas, provavelmente um dia te ganha, né? Com certeza. Não, eu gosto muito de rosas. Gosto muito de qualquer flor. Mas rosas vermelhas, assim, tem um significado. Você é de Curitiba? Eu nasci em Santa Catarina, mas a gente mudou muito pequena. Eu me considero curitibana. Eu tinha 4 anos quando meu pai teve uma proposta de trabalho e a gente mudou para Curitiba. Então, eu vivi, né, desde então em Curitiba, no mesmo lugar. E minha família mora num bairro bem Pinheirinho, Capão Raso, ali no limite, muitos anos. E sou curitibana, então. É legal, eu acho que deve ser muito legal essa coisa de você morar numa casa há muito tempo. Meus pais são separados, então eu mudei em vários, assim, que também é outra experiência, você acaba conhecendo outras casas também. Uhum. Tem essa vantagem também, conhece outros vizinhos. Tem uma coisa que é muito legal, quando você muda de bairro é como se você estivesse mudando de país. As pessoas são diferentes. Eu cheguei a morar num período da minha vida, eu fiz a primeira mudança minha eu fiz um mestrado em Londres, então eu fiquei quase 2 anos, eu morei em Londres, né, por causa do meu mestrado. E depois por causa do trabalho, eu morei também em Brasília alguns anos. Eu fui assessora técnica do Conselho Nacional do CONAS, que ficou bem famoso na pandemia, né? E eu trabalhei muitos anos no CONAS, então eu acabei morando em Brasília também, no intervalo. Mas agora voltei há muito tempo, então assim, mas adoro Curitiba, porque quando você mora fora, você também tem um parâmetro, né, do teu local. Então, Brasília é muito legal, mas Curitiba é muito melhor. Na verdade, isso mudou pro extremo, né? Uhum. Foi para uma cidade que é até muito parecido o clima, dizem que é muito parecido cinza, né? Isso. Com Curitiba. Mas é um mundo à parte, né? Quando eu fui na década de 90, era assim, anos-luz à nossa frente, aí você começa a entender porque um país é um país chamado desenvolvido e nós somos em desenvolvimento, né? Projetos de cidadania, coisas assim que nós ainda precisamos avançar muito, eles têm muito claro. Né? O britânico, principalmente, porque ele é muito pragmático, né? Eles não perdem muito tempo discutindo algumas coisas. Acho muito. Foi para mim um aprendizado muito grande. O maior choque de estudar fora foi esse choque de mudança, né? De vida e de como a sociedade lida com o coletivo, né? O britânico é muito do coletivo, muito legal isso, né? Que é isso, né? Você avançar, entender que o teu direito vai até quando você invade do outro, né? Então, peraí, vamos ter que ter um combinado. Então, foi muito legal, foi um aprendizado foi um mestrado que me deu uma lição de vida também. Perfeito. Mas vamos fazer uma cronologia? Eu já fui lá. Mas é normal. Tem gente que gosta de ver a cronologia certinha. Uhum. E como é que você, dali, pegando Rose, como é que você decidiu trabalhar com saúde? Então, eu a vida inteira estudei em colégio de freira, né? As Irmãs do Sagrado Coração, e eu gostava muito, né? Eu sempre fui primeira aluna, né? Eu era sempre certinha, aquela aluna que passa por média. Meu pai e minha mãe nunca foram chamar no colégio, a não ser para ganhar elogio, né? Que bom, né? Eu sou toda, né, metódica, até hoje eu sou muito... Qual é o signo? Eu sou Sagitário, 22 de novembro, com ascendente em Escorpião. Que legal. Então, assim, eu estudava em colégio de freira, gostava muito das freiras, era amiga das freiras, estudei a vida inteira lá.
E tinha uma freira que era enfermeira e ela fez o Poletão da Saúde. Ela inventou lá, ela era uma das diretoras lá, uma Leni, não esqueço dela, muito querida, assim, tocava violão, era uma freira muito bacana. E a gente tinha uma freira bem rígida e ela era da mais jovem, assim, ela lidava muito com a gente adolescente. Então foi muito legal porque ela inventou o Pelotão da Saúde, ela, por ser enfermeira, ela nos treinou para fazer, quando alguma criança caía, um curativo, primeiros socorros, alguém que estava com, às vezes, uma dor de cabeça, dar um comprimido, uma cólica, de uma menina com uma cólica, então a gente tinha uma maletinha que ela montou, medicamento e tal, esparadrapo, curativo, na época usava mertiolate ainda, enfim. E ardia, né? E a gente ficava na hora do recreio de plantão, tinha uma escala, era muito legal. Então, se alguém machucava, a gente estava lá, tinha uma salinha, a gente ia lá fazer, achava aquilo o máximo. Eu era pequena, devia ter uns 12, 13 anos, e eu me sentia assim. Então, eu aprendi a ler cuidar, né? Acho que ela tinha muito essa coisa, as irmãs têm muito do cuidado, entende? Então, eu fiquei com aquilo na minha vida, sabe? Eu gostava daquilo, achava legal. E por ela ser enfermeira também, ela dava aulas para a gente, primeiros socorros e coisa, aquilo me encantou. Quando eu fui fazer vestibular, eu falei, eu vou fazer enfermagem. Né? E fiz enfermagem, fiz na PUC, na época que eu fiz, tinha poucos cursos. Era federal e acho que a PUC que tinha, nós não tínhamos muitos cursos, agora aumentou muito, né? E enfermeira, nível superior, eram poucas, né? A gente não tinha muito. Eu fui a 8ª contratada no Hospital Evangélico quando eu formei, né? E caí direto numa UTI. Eu cuidei do primeiro transplante cardíaco do Paraná, que foi em 1985, o Dr. Danton da Rocha Loures, que já é falecido, que fez a cirurgia, então. E para mim foi um desafio, assim. Aliás, eu sou movida a desafio, gosto muito de desafio. E o transplante foi um sucesso, né? Ele não morreu nesse transplante? Não, ele morreu depois porque o paciente era muito complicado. Mas tinha que ser, para ser o primeiro, tinha que ser alguém bem... Ele era um paciente que não seguiu depois. Ele foi bem, foi um sucesso o transplante, mas ele depois ele não se cuidou como deveria, né? Ele não era um paciente muito disciplinado, digamos assim. Então ele acabou complicando por conta do perfil dele, mas assim, o transplante em si, ele saiu ótimo, foi para casa bem e tal, mas depois ele não conseguiu seguir lá o acompanhamento, e aí ele teve outros problemas, mas assim, para mim foi um desafio, né? Trabalhar protocolo, organizar e não fazer nada errado, a gente morria de medo, já pensou primeiro, se alguém fizesse alguma coisa errada, aquilo a gente tinha... assim, monitorava aquilo de minuto em minuto, então, muito legal, assim. E depois disso, eu acabei fazendo concurso na prefeitura e aí acabei agora saindo dia 1º de abril, depois de 35 anos, né, de trabalho na prefeitura. Deu uma acelerada agora, fenomenal agora. Fui lá. Foi lá e voltou. Foi lá e voltei. E me diz um negócio, quando você decide ali, UTI... Quando a gente fala em UTI, geralmente UTI é um ambiente muito tenso, né? É um limiar, né? Você entra num limiar da vida e daí as pessoas, quando entram numa UTI, porque primeiro vai para a UTI uma pessoa que está com uma fragilidade no teu organismo, seja qual for, né? Às vezes está até inconsciente, muita gente entra inconsciente na UTI, às vezes fica lá dias, depois acorda, né? Nem sabe onde é que está. Então, assim, você já entrou num limiar entre a vida e a morte ali, né? Você pode sair pela porta de uma porta ou por outra, né? Você pode sair recuperado ou, às vezes, com sequelas, né? Porque, às vezes, você entra numa UTI. Hoje é muito comum, né? A pessoa tem um infarto e acaba, às vezes, saindo uma sequela, já comprometendo a vida. Aquela vida que você levava, você não consegue manter, né? Por N razões, um AVC, a pessoa sai, às vezes, com vários problemas aí. Ou... o desfecho ruim, né, de uma UTI, um óbito, né, é a perda da vida. Então, acidentes, né, graves que a gente vê aí jovens, aí muita violência na nossa sociedade, que às vezes a pessoa sai de casa para ir beber com um amigo e acaba, às vezes, se envolvendo num acidente, né. Então, assim, a gente está sempre lidando ali com o limiar da vida e a morte, e a gente está lidando não só com o paciente, porque em torno desse, eu digo... essa pessoa é amor de alguém, né? O namorado de alguém, o marido de alguém, o pai de alguém, o irmão de alguém.
tem toda uma família, um contexto que também a gente lida, não é só lidar com aquele, fazer o procedimento, cuidar da medicação, enfim, do catéter, enfim, mas é cuidar também desse entorno que envolve a família, né? O que eu percebo ali, claro que eu frequentei pouquíssimas vezes a UTI, mas já frequentei. Até porque eu sou uma criança prematura, eu fui uma criança prematura. Então, a minha ansiedade de viver era muito grande e provavelmente eu não Você lembro. já é um sobrevivente. Eu não me lembro, mas provavelmente eu estava entrei na UTI. Mas eu acho que tem gente que muda quando vai para UTI. Você já viu pessoas mudarem? As pessoas, vi pessoas mudarem, né? Pessoas até próximas que eu já convivi, né? Que mudam radicalmente depois de alguma situação drástica. E eu vi pessoas, eu tive um amigo, ele já faleceu, que eu trabalhei muitos anos, um dentista, e ele uma vez fez uma cirurgia, fez uma complicação, e ele me contou, ele falou, Márcia, eu vivi um momento que eu quase fui, e eu não fui porque ele tinha um filho adolescente, e ele falou, não, eu não posso, não é minha hora de ir. Que engraçado, né? Ele me contou, ele falou, eu vi uma luz, e ele estava em coma, claro, ele fez uma cirurgia, fez uma complicação, fez um quadro grave de sepsemia, que é uma infecção generalizada, e ele falou, eu estava indo embora, era uma sensação que eu tinha que ir, mas eu lembrei do meu filho, que engraçado, ele me contou isso, e pessoas contam isso pra gente, né, de ter vivido momentos, e ele disse, não, eu não posso, ainda eu tenho que aguentar e eu vou ficar pelo meu filho. E ele sobreviveu, apesar, a gente até achava que ele não ia sobreviver, foi um quadro bem grave, e ele sobreviveu, felizmente, né? E daí então, assim, tem histórias e pessoas que mudam mesmo. Eu tive um outro amigo que ficou bem e ele mudou radicalmente. Depois que ele saiu da UTI, ele mudou, ele era outra pessoa, não era a mesma pessoa. Mudou, inclusive, personalidade, assim, era uma pessoa muito ansiosa, ficou uma pessoa mais relaxada. Então, assim, tem pessoas que mudam, tem pessoas que não, mas tem muita gente... Mas eu acho que a grande maioria muda, né? Ou não? Eu acho que mexe muito com teus valores de vida, né? Porque às vezes a gente no dia a dia, eu digo, a gente vai indo numa roda viva, né? Trabalho, corre para cá, vai para lá, trânsito, às vezes não dá atenção a algumas coisas, né? Quando a gente vê saúde, né? A pessoa lá tá com uma dor de cabeça, não valoriza, já é uma pressão alta, não tira um tempo para você, não tenho tempo para fazer atividade física, não vou emagrecer mesmo e tal. E aí quando você entra lá, que daí você vê que você podia ter feito uma hora, né? uma coisinha que você mudasse ali, podia, né, ter mudado o desfecho daquele momento, né? Então as pessoas começam a repensar, pô, eu podia estar agora num caixão, podia, né, meu filho ia crescer sem mim, a minha esposa, ou ia deixar, sei lá, alguém, alguma situação mal resolvida. Então as pessoas entram, às vezes, é um momento que você põe em xeque os valores da tua vida, né? É engraçado porque a enfermagem, ela tá ligada muito com a vida. A enfermagem é cuidado, né? A gente cuida, né? Eu digo que eu sou especialista em cuidar. Porque assim, você tá hoje, vai no médico, você recebe lá um diagnóstico, por exemplo, você tem que operar a tua vesícula. Tá, beleza, o médico vai lá, marca um dia, opera, mas quem vai fazer o curativo, quem vai ver se o dreno, se aquele líquido tá saindo de cor diferente, tá com cheiro diferente, é a enfermagem. Claro, o médico passa a visita, mas quem fica com o paciente, quem cuida, troca o curativo e fala, isso aqui não tá bom, esse ponto vai abrir, isso aqui tá dando uma vermelhidão, que é sinal que está fazendo uma inflamação, que não está legal a cicatrização. Então a gente tem aquele olhar de ficar... Eu brinco, quando eu trabalhava na UTI, esse meu tempo de UTI, eu trabalhei muitos anos com um paciente cardíaco, e o paciente cardíaco, ele é muito lábil, assim, de repente tá bem, e você vê, ele para ali na tua frente, faz uma parada. E as meninas brincavam, eu era chefe da UTI, eu falava, encosta o carrinho de emergência lá no leito 3. As meninas, por quê? Eu falei, encosta o carrinho lá. Era batata, assim, porque você ficava olhando o paciente, ali 2, 3 minutos o paciente fazia uma parada cardíaca, e o carrinho já estava lá encostado. Então, porque a gente tem um olhar que você ficava olhando que não estava indo bem,
aquele monitor estava fazendo oscilação lá do ritmo cardíaco, o paciente já estava ficando pálido. Então, assim, a gente tem essa coisa que a gente fica acompanhando e sabe. As meninas brincavam, meu Deus, parece bruxa. Eu falei, não é bruxa. Né? Era um conjunto. Depois de anos você fica experiente, né? Eu digo, é que nem um médico, qualquer profissional de saúde, ele com os anos, quando ele vê alguém, ele fala, ó, fica de olho. Aquele paciente ali, daqui a pouco vai dar, porque você vê que ele não está, né? A gente tem um olhar nesse sentido. Então, você ganha muita cancha nesse aspecto de... E eu digo, enfermagem é cuidado, a gente cuida, né? É cuidar do nascer ou morrer, né? Da gestante, do bebê, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso, enfim. Até para morrer a gente precisa cuidar, porque hoje a gente sabe, por exemplo, a gente tem muita coisa que a medicina faz que não agrega valor para as pessoas, né? Uma pessoa não é terminalidade da vida, porque eu digo, todo mundo vai morrer. Que seja lá bem velhinho, né? Que a gente vai morrer com 100 anos. Beleza, tá no script, eu digo, né? Não tá script de morrer com 40, 50. Né? Não tá no script de ninguém. Todo mundo tá na fase ativa. Mas aí você já viveu, criou, já sonhou, viajou, fez o que você queria na vida, né? E aí um momento você vai ter uma finitude da vida, gente, não tem jeito. Então até esse cuidado no final da vida precisa ter, né? De ter o cuidado com esses idosos, então, que estão na terminalidade, então, né, a gente chama no cuidado paliativo, que as pessoas confundem paliativo não fazer nada. Não é. É um cuidado diferente, é coisas que podem contribuir para que aquele final seja leve. Você falou sobre a vesícula, outro não tem a vesícula. Eu fui muito bem cuidado. E aí eu me lembro que a menina foi olhar o curativo, ela vibrou. Nossa, que legal, o curativo. E eu achava aquilo, porra, eu tava com uma dor. E ela vibrando que o curativo tava dobradinho. Eu falei, olha, isso aqui é lindo. Aí eu falei, a gente adora olhar uma cicatriz e falar, essa aqui tá ótima. Vamos lá. E aí você chegou na prefeitura, fez o concurso para a prefeitura. Eu fiz o concurso da prefeitura em 85. Eu sou do primeiro concurso da prefeitura. Curitiba sempre foi inovadora, né? Porque antes da Constituição, nossa Constituição de 88, que daí, a partir da Constituição, o ingresso no serviço público é só por concurso público. Sim. Mas Curitiba já fez em 85. Então, veja, 3 anos antes da Constituição, à época já a prefeitura inovou fazendo um concurso público para ingresso para a carreira nos vários setores da prefeitura e para a área de saúde. Eu, inclusive, gostava muito do hospital, né? Trabalhei no evangélico quase 3 anos na UTI, eu tenho uma UTI cardíaca, hemodinâmica, eu lidava com um paciente cardíaco, muito transplante cardíaco, também fazia, porque a gente tinha lá uma supervisão final de semana, pronto-socorro, UTI, então aquele hospital evangélico imenso ali, eu rodava de alto a baixo, mas a minha área era UTI no dia a dia. E aí eu tinha um grupo de amigos, de amigas que nós tínhamos formado junto, e as meninas falaram, eu nem sabia na época, que não tinha, que nem agora, redes sociais, WhatsApp, nada disso, né? Vai ter concurso na prefeitura. Daí meu grupo de amigas, a gente tinha 2, 3 amigas que formou junto, falou, vamos estudar. Daí eu falei, mas será que eu vou fazer concurso? Ela falou, vamos fazer. Fiz e passei. Ganhava mais do que no hospital? Ganhava mais, a prefeitura pagava muito bem. Mas o diretor, na época, o doutor Daniel Egg, gostava muito de mim e não queria que eu saísse do hospital, até me aumentou o salário para eu não sair. Então eu fiquei muito numa dúvida, porque eu falava, será que eu vou? Porque a minha experiência de saúde pública na faculdade foi assim, não era bacana, né? Não era uma experiência bacana, eram uns postos que na época tinham muito ruim, estrutura ruim, eu falei, será que eu vou gostar? Mas aí eu fiz o seguinte, eu era nova, lépida e faceira, não tinha nada para, né, sozinha, não tinha... Eu passei, assumi na prefeitura e continuei trabalhando no evangélico à noite. E pode, né? Pode, eu tinha até o doutor Daniel, daí eu tinha que fazer uma supervisão noturna, e daí eu pegava muito pronto-socorro lá, aí é hard, né, pegar aqueles finais de semana que chega a gente quebrada, tudo quanto é lado, baleado, esfaqueado, eu acho que eu não tenho ninguém, deixa eu ver se tem na minha família alguém que trabalha no hospital, não tem ninguém. Eu acho que é uma vida sem rotina, porque você está preparada porque vai vir. Eu digo profissional de saúde em geral, qualquer profissão da saúde, médico, enfermeiro, dentista, a gente é preparado para o inusitado, para o imponderável.
Porque quem está de plantão, seja agora numa UPA, num hospital, num pronto-socorro, numa unidade, você nunca sabe se vai chegar alguém que vai fazer uma parada cardíaca ali, que vai ter um AVC, um infarto. Então você tem que estar, uma gestante que vem nascendo um bebê, parto prematuro, que às vezes chega, né, mal, tá ali, até no carro você tem que atender, enfim. Então, pessoas de todas as idades, criança passando mal, jovens, enfim. A gente tem muito a drogadição agora, transtornos mentais, as pessoas em surtos. Então você nunca sabe quando você está de plantão, principalmente no serviço de saúde, o que vem pela frente. Isso já tinha, né? Na verdade, a gente que não tinha... O profissional de saúde é talhado para isso. A gente está ali para... Eu tô falando dos transtornos mentais. Já tinha, talvez... porque a população, o comportamento da pessoa não muda também, né? Mas olha, eu vou te dizer uma coisa que potencializa muito, infelizmente. Vou falar que eu tenho 35 anos de vida na saúde. Sim. O uso, e isso pouca gente sabe, Davi, o uso de drogas, ele é um gatilho para desencadear transtornos psicóticos e esquizofrênicos que estariam latentes talvez a vida toda e não se revelassem em você. Todos nós podemos ter um câncer latente aqui dentro. Eu não sei se eu posso ter, você, qualquer pessoa. Assim como transtornos mentais, eles ficam lá guardadinhos. E a droga é um gatilho. Concordo com você. Que dispara. Então, anteriormente, por exemplo, na minha juventude, claro que tinha droga, mas ela era menos exposição que a gente tem hoje no mundo. Os nossos jovens usam droga achando, é só uma maconha, é só uma cocaína, é só um comprimido desses agora que a turma hoje não vai fazer mal. Ele desencadeia, às vezes, um transtorno que você não desencadearia se não usasse a droga, e nunca talvez você soubesse disso. Eu tenho histórias aí que a gente acompanhou de jovens que foram, né, usaram droga, às vezes uma vez, duas, desencadeou uma esquizofrenia, e até hoje a pessoa está aí dando um trabalho tremendo para a família, porque um esquizofrênico é uma pessoa que tem uma labilidade, você tem que controlar a medicação e tudo, qualquer momento ele pode ter um surto, né? Nós temos casos aí de, por exemplo, eu tenho pessoas que agridem, né? E é um problema para aquela família, né? Porque a família adoece, não é só a pessoa que adoece, a família no entorno. Não, total. Né? Quem tem transtorno mental na família sabe, né? Ou depressão, a gente tem hoje muito no jovem, assustador, assim, o que a gente vê de jovens que desenvolvem daí transtornos de toda a ordem aí, pelo uso da droga. Então, a droga é um gatilho para essa coisa. Então, hoje a gente tem mais, sim, Davi, eu diria, por conta dessa facilidade e banalidade que as pessoas acham que a droga pode consumir, porque eu controlo, eu uso só de vez em quando e tal. Não é bem assim. Ninguém tem controle de nada. Não. A gente viu um período agora de 2 anos que a gente mostrou que a gente não tem controle de nada. O cara que fala que tem controle é mentira. Não tem. A gente não tem controle de nada. Algumas coisas sim, eu diria assim, por exemplo, quando eu falo que a gente pode ter um câncer latente. Hoje a gente sabe, por exemplo, o meu sonho, assim, eu gosto muito de trabalhar a promoção da saúde, porque se as pessoas entendessem, Davi, quanto que você pode transformar a tua vida. Eu brincava com a minha antiga equipe lá, que agora eu deixei a Secretaria de Saúde, que a gente transforma a vida das pessoas. Vai se desconectando. Então, assim, eu sempre dizia, gente, nós transformamos vidas. Porque quando você pega, por exemplo, uma pessoa que vai lá, está com uma obesidade, fuma, não faz atividade física, come mal, fast food, ligeiro, tenso, tem um trabalho... Porque hoje o trabalho também absorve muita energia, meta, às vezes estresse, trânsito, família, outros problemas econômicos e tal, tudo isso vai levando. Aí você descobre que você está diabético. Você vai lá um dia, você está ruim, com dor de cabeça, começa a urinar com frequência, já começa a ter problemas e tal, e você vai lá, faz um exame e está diabético, entendeu? Mas ainda você tem o controle da sua vida no sentido assim, peraí, eu posso mudar minha vida, eu posso perder um pouco de peso,
Eu posso mudar minha dieta alimentar, tentar introduzir menos processado e mais, a gente fala menos desembalar e mais né, consumir alimentos... desembalar e começar a descascar. Descascar, né? mais descascar. Às vezes, tirar o cigarro, diminuir o cigarro, isso faz uma transformação na vida da pessoa. Uma vez eu vi uma matéria aqui que no sul tem muito fumante. Curitiba teve, a gente em 2016 era das capitais com dos maiores percentuais de fumante. Nós conseguimos baixar isso, depois veio a pandemia que aumentou de novo, né? Porque a pandemia é um capítulo à parte. A gente tinha feito um trabalho, tinha um trabalho muito forte, a equipe continua, né? Eu saí, mas o trabalho continua lá com a equipe, de apoio a quem quer deixar o cigarro nas nossas unidades, com grupo de apoio, medicamento, que não é fácil. Mudar hábito de vida, estilo de vida é a coisa mais complexa na vida de um ser humano. Eu falar para você perder peso é bem bonito. Eu brincava com os meus médicos lá, eu falo assim, vocês escrevem bonito lá na receita de vocês, perca peso, tire sal e o açúcar, não coma doce, fala pro diabético isso, né, hipertenso diabético, e tal, bacana falar isso, escrever no papel, vai fazer isso no dia a dia. Bom, brigadeiro é tentador, né? Tudo é tentador, né, se você pensar, você pegar um hipertenso e tirar radicalmente o hipertenso que está com uma hipertensão e precisa tirar o sal da comida. O Wagner adora uma costela. Ele então fala, assim... costela? Ele falou, cara, costela eu acho nem tão boa assim. Ele, não, mas é uma delícia. Mas é isso, então o estilo de vida, mudar estilo é uma coisa muito complexa, é uma coisa difícil e a gente precisa apoiar as pessoas. E eu tenho um sonho, assim, aliás, nós tínhamos na secretaria, ainda tem lá, uma imagem de fazer Curitiba a cidade mais saudável e feliz do Brasil. Mas isso é estilo de vida, porque as pessoas veem a saúde como um local que dá consulta, remédio e exame. Não é isso. Saúde é transformar a vida. E quando eu transformo a vida é que você não precisa tomar um remédio. Que eu consiga que você seja um hipertenso leve e que você consiga perder peso, mudar a dieta a ponto de você talvez conseguir abrir mão da medicação. Hipertenso leve, se a gente pega no começo e consegue reverter, que ele faça uma adesão a repensar a vida dele, o que está me levando a essa pressão alta, o meu estresse, quem sabe mudar, e aí entra muitas práticas que não são só da medicina alopática, mas você fazer um relaxamento, um tai chi chuan, para algumas pessoas, tem que ver o que você se identifica, ouvir uma música, chega em casa e põe uma música que você gosta, seja rock, seja tem momentos de prazer, né? Tem um momento para você e você se voltar para isso. As pessoas não percebem que a gente precisa parar um pouco. Então, isso ganha vida. Às vezes, aqueles 5 minutos que você para, você ganha mais 2, 3 anos de vida com qualidade, né? Porque a graça da vida é viver muito. Eu sempre digo, meu sonho, eu tenho um plano, né, traçado. Eu fiz uma conversa lá com Deus. Então, eu quero chegar a 100 anos, minha meta. Eu já estou querendo prorrogar meu contrato para 120, porque eu já descobri agora que nós podemos viver a 120 com a tecnologia. 120 acho que também é muita coisa. Ué, se a gente estiver bem, por que não? Eu não quero viver dependendo de ninguém. Eu quero estar lépida e faceira. Todo mundo quer viver quero assim. Ser aquela veinha de 97 anos. Outro dia eu encontrei uma senhorinha na vacina, quando eu estava de secretária. 97 anos, lépida e faceira, com batonzinho, cabelo arrumado. E falando que ela faz coisa, ela tem jardim, ela planta e não sei o que. Eu falei, eu quero ser essa veinha. Eu falei, meu Deus, me dê a receita, minha senhora, que eu quero ficar igual a senhora. Então é isso, a graça da vida, a gente viver bem e bem com as pessoas também, né? Ter uma coisa que as pessoas precisam ter também no envelhecimento é ter contato, né? Conviver, ter grupos de alguma coisa. Ou você gosta de ler, você gosta de plantar, você gosta de música. Enfim, jogar baralho, bacana. Você tem que interagir, porque a interação é que faz você também ficar ativo, né? Você precisa estar ativo aqui na cabeça. Ter contatos com outras pessoas ajuda pra caramba. Me diz o negócio, como é que você chegou? Que você tinha falado que foi para Londres. Como é que você chegou a ir para Londres? O que aconteceu para você? Tudo na minha vida eu sou levada. Eu brinco na minha vida que... até eu estava fazendo uma análise esses dias agora, que eu tomei a decisão de pedir, né, para sair da secretaria. Você que pediu? Eu pedi. É uma decisão muito difícil, né? Muito. Eu passei uns 2, 3 dias sem dormir. Chorou? Não, eu não chorei. Eu sou uma pessoa muito resolvida. Quando eu pego um caminho, eu vou.
Eu demoro, às vezes, para tomar a Não, decisão. o problema é a decisão. É a decisão. Quando você toma aquele caminho, só tem aquele caminho. Eu estava assim, ó, 5 anos e 3 meses, porque eu sou secretária desde 2017. Eu fiz toda a minha carreira, se eu contar a minha carreira, assim, eu tenho uma coisa bacana, o prefeito sempre fala, adoro trabalhar com o prefeito Rafael Greco. O prefeito mora aqui, né? Vizinho. O prefeito fala que ele já me preparava para porque quem me liberou, quem era o prefeito à época que me liberou para ir para Londres foi o prefeito Rafael Greco, 93. Que ele era o prefeito? Ele era o prefeito e eu era funcionária de carreira. E se ele não me liberasse, ou eu pedia conta, né? Eu era professora da Universidade Federal do Paraná e pedia as contas, porque a universidade, na época eu tinha recém-ingressado, não ia me liberar. Fui lá e pedi as contas. Decidi e fui. Mas o prefeito me investiu em mim. Ele brincou, eu já te preparava sem saber lá atrás, né? Então, eu entrei na prefeitura, que eu estava te contando, eu fiquei trabalhando no hospital à noite, mas daí não aguentei. Fiquei uns 6 meses, daí eu gostei muito. Porque eu entrei na prefeitura no auge que a gente estava montando os postos de saúde. Entrei ali na região do Campo Comprido, a unidade chama Unidade de Saúde Augusta agora, mas na época chamava, era um conjunto novo, tinha vindo uma invasão em Curitiba. Curitiba tem essas coisas bacanas, que eu digo que é inovadora, que a gente vai lá, entra a invasão, a gente vai lá, arruma, não deixa a coisa avacalhar, sabe? O prefeito agora está fazendo um trabalho maravilhoso no Caximba, isso, vai lá e ajeita, né? O povo invade, a gente vai lá e vai com o serviço público de trás. Então, é uma área invadida. Era uma área invadida na época. Agora é um bairro classe média ali, mas na época era periferia. Imaginem, isso é em 86, foi a primeira unidade. Então eu passei por unidade de saúde, eu fui supervisora de unidade, eu fui ascendendo. E eu fui supervisora porque, assim, na época o secretário era o Nizam Pereira Almeida, e o prefeito era já o Requião, montou supervisão, que daí coordenava, começou a crescer as unidades, eram muitas unidades, porque a gente tinha, quando entrei, 12, 16 unidades, se reunia as chefias numa mesa, que nem aqui. Depois, quando você vai crescendo, você precisa preparar a instituição para coordenar muita gente, né? Gente também, né? Daí não dava conta, daí organizaram, eu fui do primeiro grupo de supervisores que ia para coordenar, a gente tinha meta, ia ver. Isso foi antes de você ir para Londres? Sim, 86, 87. Eu vivi a pandemia, a primeira epidemia que eu enfrentei em Curitiba foi em 86, 87, que eu vi criança morrer a rodo de sarampo. Entendeu? A gente teve em 87, uma epidemia de sarampo, foi horrorosa em Curitiba, porque morriam crianças porque não tinha vacina naquela época, né, ainda. Daí veio a vacina, a gente correu vacinar as crianças e graças a Deus aí pararam de morrer, mas a gente chegava na unidade criança morrendo, porque o sarampo é terrível. E agora a gente está com um problema, porque essa geração de pais não viu o que a nossa geração lá atrás viu. Crianças morrendo, ou ficando surda, fazendo encefalite, fazendo quadros com sequelas graves, fazendo miocardite por uma doença viral, que é uma doença também por um vírus do sarampo, e que tem vacina. Então, hoje a gente também tem uma geração que não viu paralisia infantil. Eu vi, né? Agora está em livro. Eu tinha uma vizinha que ela andava... Isso, sequelas... Né? É que as vacinas são mais recentes, né? Você pega a década de 80 que começam a vir as vacinas, tanto que a gente vacinou muito. Então, eu passei para supervisão, né? 86, 87, depois eu fui para a secretaria, daí me convocaram para a secretaria para assumir uma coordenação de um programa. E aí, na época, eu tive a felicidade, que foi minha chefe, que era de carreira e aposentou da prefeitura, a doutora Mariângela Galvão Simão, que é vice-diretora da Organização Mundial de Saúde hoje. Nossa, que legal. E ela foi minha chefe. E ela tinha voltado do mestrado na Inglaterra, na London School of Hygiene and Tropical Medicine, que é onde eu fiz o meu mestrado. Ela falou, você tem que ir para lá. Eu nem sabia de Londres, de nada. E ela falou assim, não, você tem que ir lá fazer um mestrado. Mariângela foi uma incentivadora. Ela falou, vou fazer a tua carta apresentação, porque daí você tinha que alguém te apresentar para o mestrado lá. Que legal. E ela fez a minha carta. E um dia ela chegou lá, escreveu em inglês na carta, mandou e tal. Eu falei, tá, mas e daí, como é que eu vou? Ela falou, não, nós vamos... Ela me ajudou muito. Tinha o Conselho Britânico, eu dava a bolsa, porque é muito caro viver em Libra, né? Pagar um mestrado, era assim, só a inscrição do mestrado era 10 mil libras, assim. Na época não era euro ainda. Não. E era a libra esterlina e tal. Eu falei, gente, mas daí... E aí daí nós fomos falar com o prefeito e o prefeito me liberou.
porque senão eu tinha que pedir as contas à prefeitura ou não ir, né? E aí eu fui aprovada no mestrado. Eu achei que eu não ia, porque quando ela mandou preencher todos os formulários, tinha várias provas, entrevistas e tal. Eu falei, não vou ser aprovada, porque era uma concorrência grande. Na época foi 4 pessoas no Brasil, eu fui uma das 4 que foi um médico até fazer uma imunologia, Evaldo, do Instituto lá de Recife, foi mais uma médica também do Nordeste, e fui eu e mais um médico aqui da Prefeitura de Curitiba, o Dr. Marcos Seada. E aí a gente acabou indo para lá e fiz o mestrado, foi muito bom. Assim, te abre um horizonte novo sobre todos os aspectos, de cidadania, de viver num país diferente, uma língua diferente, costumes e estudar. Eu lembro o meu primeiro trabalho, porque eu sempre fui primeira aluna, fui lá com a minha tutora, Jill Walt. Aí fiz o meu paper e achando que ela ia dizer assim, ó, a inglesa pegou meu paper e fez assim, rasgou em 4 e jogou na lata do lixo e falou, você não entendeu nada para mim, volte e refaça. Assim, sem nenhuma... E abriu a porta, que a gente tinha um encontro com o meu tutor lá na faculdade toda semana, eu me lembro às quartas-feiras, 8 da manhã eu tinha meu encontro com ela. Cara, ela não falou nada. Eu fui para lá, eu chorei, eu saí daquela sala, eu falei, meu Deus, eu me achando a primeira, porque eu sempre era a primeira aluna, na faculdade, em tudo. Passava por médias, nota boa, e falar, gente do céu, não... Mas é um outro jeito, é uma outra cabeça. Daí eu entendi o que era estudar. Ela falou, você repetiu o que está em livro, eu não preciso, eu leio no livro, não preciso ler no teu, né? E aí eu entendi que a gente precisava, assim, foi muito legal, foi bem desafiador. Formatou você, né? É engraçado que formatou, e eu acho muito interessante a prefeitura investir em você, né? A prefeitura de Curitiba é um lugar maravilhoso, eu, assim, sou apaixonada, porque a gente tem um quadro de profissionais, né? Muito bom, e sempre investiu muito, assim, o nosso Instituto Municipal de Administração Pública tem muitos cursos de formação para preparar para a gestão, porque eu digo, o grande desafio desse país é que a gente não pega uma pessoa e põe numa função de gestão. Eu sempre digo, às vezes você pega o bom profissional e quando você põe na gestão e ele não está preparado, você perde o bom profissional e ganha um mau gestor. Esse é o problema desse país. E eu sou fã, eu acho que é de a gente... E uma coisa bacana que a gente tem carreira na prefeitura. Eu sou um exemplo disso. E a carreira e incentivo para que você avance, porque você precisa ter gente... a gente tem, por exemplo, pessoas dentro do quadro da prefeitura, Luiz Fernando Jamur, que é o nosso secretário de governo e presidente do IPUC, o nosso Instituto de Planejamento da cidade. É uma sumidade o cara. Ele é um cara que está lá há 30 anos também na prefeitura, faz os grandes, né, claro, e o prefeito sabiamente pôs ele lá como presidente do IPUC, porque é um cara preparado, engenheiro, qualificado, que pensa a cidade. Você tem que pensar a cidade daqui, como é que vai ser essa Curitiba daqui 5, 10 anos. Não é só hoje tapar o buraco ali. É verdade, eu concordo. Ser paliativo não vale a pena. Não. Mas não deu vontade de abandonar a prefeitura e ficar em Londres? Não, na época, assim, ó, eu fui... Não, seja sincera. Você fica com muita saudade, porque eu fui, né, fiquei 2 anos quase sem ver minha família, e eu sou de uma família, minha mãe é uma família de italiano, meu pai é ucraniano, mas a gente de todo domingo tá junto, a gente tem umas tradições de família que eu digo que nem família italiana, a gente pode brigar, mas entre nós ali, porque italiano é isso, a gente briga, mas todo mundo tá abraçado, aquele jeito italiano que fala bastante, né, e uma família muito acolhedora, minha família, então eu tinha muita saudade dos meus pais, dos meus irmãos, dos amigos, e Londres é uma cidade, assim, para quem é estrangeiro, bacana, assim, você fica muito, eu tinha saudade de voltar, realmente. Mas assim, como eu fui com o propósito de fazer o mestrado, e foi muito difícil, porque tinha que estudar muito, não era bom, não tinha Você estava com um objetivo bem traçado, não, né? tinha muito tempo fácil, assim, a gente tinha muito preparar, seminário, aquela coisa de mestrado, né? E é um mestrado muito intenso. O meu mestrado, ele foi um híbrido com a escola London School of Economics, né, da Escola de Economia de Londres,
porque eu fiz planejamento e financiamento em saúde. Então eu tinha que ver coisa macroeconômica, teorias da macroeconomia que eu nunca tinha pensado como enfermeira, né? Mas eu já tinha ido para a área de gestão, porque eu já estava dentro da secretaria numa coordenação. É bom que parece que abriu o teu horizonte. Abriu. Né? E aí eu via a parte de gerência de programas e você traçar meta, porque o britânico ele é muito estrito, assim. Eles trabalham com muita evidência. Lá que eu aprendi evidência científica, o valor da evidência científica e a tomar decisão no coletivo. Porque, eu vou dar um exemplo assim, ó, a gente vive um país que tem grandes problemas financeiros, o setor saúde, o nosso SUS ele é subfinanciado, todo mundo sabe disso, mas quando você vai implantar uma terapia que às vezes não faz diferença na vida da pessoa, eu vou te dar uma droga que é cara e que ela tem uma similar, né, que faz talvez o mesmo efeito, tá? Só que eu atinjo mais pessoas com aquela outra do que essa que vai atingir menos pessoas. E eu tenho que tomar decisão em benefício do coletivo. Então, o britânico, eu vi seminários que eu participei que eu fiquei impressionada. Eles são muito pragmáticos, eles discutem, mas quando fechou o consenso, é aquilo. E nenhum cidadão reclama. O brasileiro é muito o meu direito. Não, só que enquanto isso... Vários pensamentos diferentes. E o coletivo não interessa, né? Então, para mim tudo e para você nada. O britânico, ele é uma sociedade que é outro patamar, né? Muito pensar no coletivo e quanto isso impacta na vida das pessoas. Então, eles tomam decisões, e isso me ajudou muito a pensar, assim, sempre naquilo que você vai tomar decisão e você se pautar em critérios em tomar decisão. O problema é que no país, os nossos gestores, eles são temporários. Você pega alguém lá, ganha o prefeito, ele escolhe alguém lá da turma dele para pôr lá no secretário de obras, de finanças. O cara não entende nada de finança pública, absolutamente nada. E daí sai essas confusões que tá por aí no país, porque o cara acha que pode administrar que nem a empresa dele, que ele pega o dinheiro aqui, compra isso, compra coisa que não pode. Pega do caixa. Enfim, faz umas confusão aí, não sabe tomar decisão, né? Você tem que fazer escolha, porque eu digo fazer gestão, eu aprendi isso, é fazer escolhas todos os dias. E você tem uma discricionalidade na tua mão. E eu sempre procurei me pautar por uma discricionalidade que eu pudesse dizer, olha, eu tomei essa decisão por causa desses critérios aqui. Não porque eu acho que tem que ser assim, é porque isso aqui é melhor para a população. Porque eu sou síndica, por exemplo, quando você está ocupando, como é o meu caso, que eu fui secretária, eu sou síndica do interesse do cidadão na saúde. Então, a minha decisão, se eu vou comprar o remédio, se eu vou comprar o respirador, qual respirador que eu vou comprar, se eu vou fazer o treinamento, não vou fazer para minha equipe, se eu vou ter protocolo, não vou ter protocolo, tá na minha mão. Eu posso dizer, não nós vamos... Mas essa coisa do ser humano, não é do ser humano, é do brasileiro, de olhar primeiro para si, e a gente viu isso aqui, a gente vê isso constantemente. E aí você veio de Londres, parou em Brasília, veio para Curitiba, parou em Brasília. Não, eu vim de Londres e voltei para a secretaria, porque eu tinha que voltar, porque o meu mestrado era, quando eu terminasse o mestrado, eu tinha que me apresentar de volta para trabalhar. E eu vim final de 94, né? Eu fui começo de 93 e voltei final de 94. Copa do Mundo. Isso. Eu lembro bem que eu estava no Castelo de Windsor o dia que o Ayrton Senna morreu. Para mim foi chocante aquilo. A gente estava num piquenique lá no domingo, que foi um domingo, dia 1º de maio. A gente estava num piquenique lá no Castelo de Windsor, na Inglaterra. E daí, de repente, a gente soube, né? Porque na época não tinha, que nem agora, celular e tal, que o Ayrton Senna tinha falecido, né, na corrida e tal. Então, assim, eu voltei, final de 94, e aí, quando eu voltei para Curitiba, na secretaria, tinha ganhado a eleição para governador do Paraná, o Jaime Lerner. E eu tive o privilégio de trabalhar 8 anos com o governador Jaime Lerner. Dizem que ele era muito bom, né? Ele era prefeito, né? Tinha sido prefeito, muito bom, inteligentíssimo. Um cara de uma inteligência fenomenal. Pense numa pessoa inteligente e bem-humorada. Duas qualidades, muito bem-humorado. O Jaime Lerner era uma pessoa incrível. Era um ser superior. Eu diria que tem pessoas que elas vêm ao mundo para realmente fazer.
E aí o Jaime Lerner tinha ganhado a eleição para o governo do estado. E o secretário da época, Armando Raggio, que era secretário do município, foi para ser secretário de estado e me levou para a Secretaria de Estado da Saúde. E eu fiquei no governo do estado, eu fui diretora de regional, depois eu fui diretora de serviço de saúde no governo Jaime Lerner até 2002. Então eu fui em 95, eu saí de Londres, caí na Secretaria de Estado, fiquei até 2002 na Secretaria de Estado da Saúde. Conheci o Paraná inteiro. Você basicamente estava estudando gestão. E aí começou, quando voltou, acabou caindo na no teu gestão, colo na parte de gestão. Na gestão. Pegamos, assim, uma secretaria desafiadora, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, porque você lida com os 399 municípios, eu conheci praticamente todos, viajei bastante na época. E eu imagino também. E aí conheci bastante gente, eu conheço quase todos os diretores dos grandes hospitais do interior do Paraná, Londrina, Maringá, Santa Casa, Instituto do Câncer de Londrina, União Oeste, os hospitais públicos e filantrópicos aí, Santas Casas todas, Sim. Girati, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Londrina, Maringá. Acabei conhecendo muito o setor saúde e foi quando a gente fez um trabalho que eu digo, a gente começou a estruturar um pouco a logística na secretaria, que esse é um papel do Estado muito de apoiar os municípios, que a ação é do município. Foi uma época muito forte de municipalização, de transferir a vigilância sanitária, as vigilâncias para os municípios, a gestão, né, dos contratos, mas a gente de apoio, a gente montou um transporte interhospitalar no Paraná que não tinha, o cara que tinha que vir, na época não tinha SAMU, tinha lá em Guarapá, vir para cá, às vezes vinha... câncer que não estava conseguindo ser tratado, vinha para cá. Ou mesmo um acidentado grave, vinha numa ambulância inadequada, às vezes comprometia bebês. A gente fez um programa chamado Protegendo a Vida na época. Bebê prematuro, nascia lá numa cidade pequena, não tem UTI neonatal, às vezes morria o bebê na transferência, porque vinha mal transferido. Então a gente investiu, a gente montou um transporte interhospitalar, ambulâncias com incubadora, fizemos uma capacitação, montamos equipe para fazer esse transporte, porque às vezes era no transporte que você comprometia o resultado do paciente. Chegava ruim na UTI, daí não tem o que fazer, a criança chegava hipotérmica, já inadequado o transporte. E aí eu trabalhei também numa central a gente começou a estruturar uma central de marcação de consulta especializada, porque os municípios, 80% dos municípios do Paraná têm menos de 20 mil habitantes, são municípios pequenos, eles não têm muita estrutura de saúde, não tem especialista, né, e precisa ir para outro município, daí ficava no telefone, não conseguia vaga, a gente montou uma central para organizar as demandas dos municípios e tal, começou a estruturar essa coisa. Você é muito pioneira no que você faz, né? Eu sou, eu adoro o desafio. E os meus chefes, eu digo que eu sempre tive sorte, que eu tive chefes inteligentes, né? O prefeito Rafael Greco foi meu chefe lá em 93, depois agora em 97, agora na segunda gestão. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Estado. Na época o Armando Raggio era uma pessoa iluminada, um secretário médico muito bom, um visionário também. Ele foi para Brasília, depois aposentou. Mas assim, e eu sempre me dava projetos desafiadores, entendeu? Então assim, eu montei a primeira central de leitos de Curitiba em 1º de janeiro de 93. Antes de eu ir para Londres, eu montei a central e fui para Londres. Porque em 92 eu coordenei a municipalização quando a gente recebeu do Estado as atribuições de cuidar da saúde do município de Curitiba. Ficou responsabilidade do município, que era do Estado. E aí eu fui ver, a gente tinha que controlar as internações hospitalares. Aí, na época, o secretário Armando e o Luciano Dutti, que agora é deputado federal e foi nosso prefeito, era diretor na secretaria. Ele falou, Márcia, me chamou, porque eu era metidinha, estudava, eu gostava de desafio. Falou, vá lá ver que nós temos que pegar o negócio das internação. E aí eu fui lá no estado, aprendi tudo, e eu falei, não, mas nós vamos fazer diferente. Eu tenho uma ideia aqui, já me deu uma ideia. E aí nós montamos a nossa primeira central de leitos do Brasil, foi em Curitiba, 1º de abril, inaugurei a central e embarquei para Londres. E aí eu deixei tudo pronto, né, que a gente começou o trabalho de organizar as internações, ter fluxo, saber quem está pedindo de leito, porque senão o cidadão tinha que bater de porta em porta. Você ia com o
teu familiar pedir, tem vaga aqui, tem vaga lá, né? Não, que é uma coisa horrorosa. Então, Mas eu acho que é interessante que você acaba sendo um espelho para um monte de coisa. Márcia, meu tempo e o seu tempo é muito curto. eu sei. Eu 35 vou dar uma acelerada anos. aí. Me diz o negócio, como é que você chegou em Brasília? Quando eu fiquei 8 anos no governo Jaime Lerner, e o Jaime tem falas impressionantes, ele sempre dizia para mim, de uma vez a gente discutindo, eu preciso contar isso do Jaime, e aí o Jaime disse uma frase: Márcia, o ótimo é inimigo do bom. Porque eu queria tudo certinho para lançar um programa e ele falava, não, a gente tem que pôr no ar o programa. Ele falou, quando você espera todas as condições sendo dadas, né, a coisa não avança para a população. Ele falou, o ótimo é inimigo do bom. A gente tem uma situação já razoável, vamos lá, depois a gente vai aperfeiçoando. Então, o Jaime tinha umas coisas muito legais da gestão, assim, ele era muito inteligente. E tem um termo que agora a gente aprendeu também, que acho que é muito da informática, que é o produto mínimo viável. Entendeu? A gente aprendeu muito na pandemia. É o produto mínimo viável que dá agora, é o que nós vamos botar aí para rodar. Mas quando eu terminei, como eu fiquei muito no Estado, eu comecei a participar de muitos fóruns em Brasília. Na época, o ministro era o José Serra. Né? Isso foi que ano? Foi já 2000, 2002, que era o final do governo, dos 8 anos do Jaime Lerner, né? E aí eu fiquei circulando em Brasília e acabei ficando conhecida, e eu sempre muito questionadora, porque eu sou pimentinha assim nas coisas, com o ministério. E aí na época tinha o secretário nacional de assistência à saúde, a SAS, e aí era um médico, o Dr. Renilson Souza, meu amigo agora. E aí ele falou, uma vez ele disse assim, quando a Márcia falar do Paraná e tinha uma moça lá no Mato Grosso, e a Fátima falar, vejam que tem problema, porque daí eles faziam portaria que não dava certo, eu ia lá reclamar, isso aqui não vai dar certo, vocês ficam aí de Brasília. Eu tinha uma máxima que eu dizia, menos portaria e mais diretriz, porque vocês querem homenagear o Brasil de Amazonas ao Chuí, entendeu? Não dá, o Brasil tem diferenças e tal. Então eu acabei ficando muito questionando, e aí eles começaram a me chamar para discutir coisas. Quando eles iam implantar alguma coisa, eles perguntavam a minha opinião. Que eu circulava muito no Paraná aqui. E daí terminou o governo, o Conselho Nacional do Secretário de Saúde me convidou. Terminou o governo em 2002, eu tinha o meu filho pequeno, que tinha nascido, o Bernardo nasceu em 2000, no meio dessa confusão, que tem 21 anos agora. E aí eu terminei o governo, eu voltei para a prefeitura, daí eu falei, eu vou tirar uma licença, umas férias, porque eu estava muito cansada, ainda mais final de governo, deixar tudo passar, transferir tudo certinho. E aí eu recebi um convite para trabalhar em Brasília. Em 2003, aí o pessoal me ligou e falou, olha, a gente quer que você venha trabalhar com a gente no Conselho Nacional do Secretário de Saúde. E eu fui trabalhar no CONAS. O CONAS ficou famoso agora na pandemia, todo mundo, né, tinha lá o painel, enfim, e como assessora técnica, né, apoiar as secretarias estaduais no Brasil em programas e projetos. Como eu tinha implantado regulação, auditoria, minha área, eu fui auditora no município, também cheguei a lidar com isso no meu período aí de município. E aí ficou lá quanto tempo? Eu fiquei um período que eu fazia projetos, então 2003, 2004 eu pegava projetos, eu acompanhei, por exemplo, o estado de Roraima, né? Ele se acompanhava num projeto até que organizava aquilo, você conseguia botar a funcionar, então eu fui lá para ajudar na área de controle e avaliação e auditoria deles, que eles estavam bem capenga, inclusive na época o secretário queria que eu me mudasse lá para Boa Vista, então eu acabei conhecendo todas as secretarias estaduais de saúde. Eu viajei... E imagino que você abriu um leque de conhecer, já rodava todo o Paraná. Eu já conheci o Paraná, daí eu acabei conhecendo o Brasil, acabei conhecendo, fazendo contato com vários secretários. Santa Catarina, quando eles foram implantar o projeto deles do SAMU, era o Dr. Fernando Coruja, o secretário, fui lá ajudar, apoiar, porque a gente tinha tido a experiência do Paraná, então eu já tinha começado... E ficou quanto tempo lá? Eu fiquei, 2003, 2004, eu ia e voltava, eu brincava que eu ia fazer horário de deputado, eu ia na segunda e voltava na quinta à noite, né? Em 2006 eu mudei, daí eu fiquei cansada, eu mudei de Malicuia, fui para Brasília, foi uma época que eu tinha separado o meu
pai do meu filho não estava bem, e aí eu fui com meu filho e mudei, eu fiquei em 2006, 2007, daí eu fiquei morando em Brasília, né? Você morou onde lá? Eu morei na Asa Sul, na 312 Sul. Eu morei já em Brasília, mas eu morei no final da Asa Sul, que tem um Guará, e depois tem Águas Claras, que isso. aquele bairro dos prédios, bairro não, eles chamam de cidade, né? Isso. Que eu morei ali por muito tempo. Morei muito tempo, 2 anos. Muito tempo. Eu morava num prédio que eu brincava do lado, era o prédio do senador, eu achava uma maravilha. Atrás morava o Nelson Jubim. Então a minha quadra era aquelas super quadras de Brasília, né? Sim. Do lado da igrejinha de Fátima ali. Sim, conheço. E tinha uma academia do lado da rua que eu adorava. Eu fazia yoga lá, que eu gostava de yoga. Eu tinha um professor de yoga, mestre de yoga ótimo. De manhã cedo, antes de trabalhar, eu ia para minha yoga de manhã e na academia. Mas era muito seguro morar ali, porque tinha muita segurança por causa do ministro da Justiça de um lado e os senadores do outro. A super quadra é super interessante. É muito legal. E além disso, tem uma coisa muito interessante. O único problema de Brasília ali é a possibilidade de você não conseguir andar a pé. Você tem que ir de carro. Sim. Se você quiser ir para algum ponto ao outro, você tem que ir de carro. É diferente de Curitiba. É. Mas ali, eu acho que você começou a ter... Cara, a gente nunca sabe, né? Mas você começou a preparar para um desafio muito grande que teve agora. Que aí você voltou para Curitiba que ano? Eu voltei no final de 2009, daí. Até meu filho um dia falou, mãe, vamos... Porque meu filho, a gente é muito família, tinha saudade dos avós e dos primos, porque, né, minha família, eles foram meio criados tudo junto, meus sobrinhos. E aí ele falou, mãe, isso aqui não é para mim, é para você. Apesar que a gente vinha quase todo mês, final de semana, feriado, mas Brasília ela é uma cidade também difícil, assim, o clima muito seco, né, muito diferente de Curitiba, assim. Minha perspectiva de Curitiba é que é uma cidade boa, mas ele é muito cruel. Eu acho que tem uma diferença social muito grande. Se você mora no avião, né, porque Brasília é um avião, pô, perfeito. Mas fora disso... é horrível. São coisas horrorosas, sabe? É perigoso, sabe? Eu acho que é bem complexo. E ali tem uma diferença social muito grande. Grotesca. Tem. A gente tem... assim, é um abismo ali, né? Você pega... Tanto que o PIB, você pega do avião ali, né, as Asa Sul e Norte, aquele eixo monumental, é lá em cima. Não tem crise. E aí não tem. E tem uma coisa muito interessante, é que... o pobre é pobre e o rico é rico. Tem uma diferença social classe média grande. Quase não tem, né? Vamos combinar muito pouco. Era gente lá que... E eu me lembro de uma coisa que eu escutei muito, que sabe com quem você está falando? É verdade. Lá é muito disso. Mas assim, para mim foi bom, porque eu conheci muito as secretarias de Estado da Saúde, porque meu apoio era apoiar projetos técnicos, né? Então eu lidei com toda o arco de partidos políticos da esquerda, da direita, do centro, de todos, porque para mim o trabalho era técnico e a gente apoiava tecnicamente as equipes em coisas em projetos. Então a minha área sempre foi estruturar urgência, atenção especializada. Então eu convivi com muita gente, conheci muita gente. Muita coisa pontual também, né? Muita coisa pontual, mas eu conheci desde o porteiro do Ministério. Agora faz tempo que eu não vou no Ministério, mas eu conhecia todo mundo lá dentro. Imagino. Porque eu circulava muito lá nas discussões, né? Tem um fórum tripartite, que tudo que decide no SUS é discutido nesse fórum, então eu que ia lá na frente, depois o secretário que sentava na mesa para discutir, mas eu tinha que preparar e dizer, isso aqui é bom para nós, isso aqui não é, isso aqui vai pegar para os estados, isso aqui vai pegar para os municípios, então eu tinha que estar era muito técnico o meu trabalho. E quando é que veio para cá? E daí, em 2009, eu cansei de Brasília, até de viajar, porque a gente viaja muito, eu estava cansada, que mesmo em Brasília, às vezes tinha que participar de um seminário em São Paulo, uma hora no Rio de Janeiro, uma hora no Campo Grande, uma hora lá em Roraima, Porto Velho, entendeu? Andei em Manaus, andei esse Brasil de cabo a rabo, não teve Secretaria de Saúde que eu não fui. Treinamento, às vezes o pessoal pedia também para a gente fazer uma conversa com a equipe e tal, e daí eu cansei. Chego lá em 2009 falei, não, eu quero voltar, não aguento mais.
Aí eu voltei para a Secretaria Municipal de Saúde, final de 2009. Daí eu estava na assessoria do gabinete, na época o secretário era o Luciano Dutti e o prefeito era o Beto Richa. E aí o Beto Richa se elegeu governador, fez o mesmo caminho que o Jaime Lerner fez, né? De prefeito, né? Virou governador. E aí, na época, quem assumiu a Secretaria de Estado foi o Michele Caputo, que é deputado estadual na Assembleia, e me levou para a Secretaria de novo, porque como eu conhecia a Secretaria... A gente foi te pescando, né? A Márcia se conhecia bastante, e era a gente pegou, nessa época, a Secretaria estava bem complexo, assim, e aí eu fui para a Secretaria, fiquei 2011 até 2016, quando eu voltei para o município de Curitiba, daí... A convite também? Também. É porque eu sempre as pessoas vão te pescando. Tipo mas assim... O que eu percebo também é que as pessoas... são cargos de confiança, que as pessoas confiam em você. Assim, eu costumo dizer que assim, a lealdade ela não custa caro. Ela custa se ela não é feita. Então eu tenho sempre uns combinados com as pessoas, né? E as pessoas sabem que eu sou chamada, até saiu uma matéria aí na pandemia, mas desde antes já me chamavam da Dama de Ferro. Dama de Ferro? Isso. Eu sou linhadura. Tipo general? Eu acredito no serviço público e faz a diferença na vida das pessoas. A razão de existir a política pública é fazer diferença na vida das pessoas, senão o mercado resolve. Eu dou plano de saúde para o mercado fazer, é mais barato. Por que eu preciso contratar servidor, toda uma estrutura? Eu digo, a razão de existir a política pública, seja na educação, seja em qualquer área, é fazer diferença na vida das pessoas, que o mercado não dá conta. Por exemplo, o que o mercado não dá conta na saúde? Da vulnerabilidade. Porque você pode comprar um plano de saúde. Claro, todo mundo que tem dinheiro, a primeira coisa é comprar um plano de saúde. Mas a grande maioria não tem direito para comprar um plano de saúde. Isso é o grande problema também. Mas e aí nós também trabalhamos muito a vulnerabilidade. E sim, eu acredito, tem gente que chama a gente de comunista por conta disso. Não. É que uma pessoa com escolaridade, faculdade, pós-graduação, ele tem um cognitivo diferente de uma pessoa que às vezes não teve oportunidade na vida, que não estudou, não teve estímulos na vida para entender, e ele precisa de um tempo maior para compreender algumas coisas e até para poder ajudar ele. Por exemplo, tem pessoas que você tem que desenhar a receita. Os nossos médicos, né, fazem isso nas unidades independentes, porque a pessoa não sabe tomar aquele remédio, vai tomar errado ou não toma. Então, para essa pessoa mais vulnerável, a vulnerabilidade não é socioeconômica, né? Ela é de vários aspectos. Você tem pessoas idosas, por exemplo, que às vezes tem até uma condição boa, mas ela é vulnerável pela fragilidade da idade, ela não tem uma rede de apoio, ela mora sozinha. Um idoso que mora sozinho, que tem um filho que mora fora. É diferente, por mais que ele tenha uma condição socioeconômica, você tem que olhar diferente para aquele ser humano. Eu concordo com você, mas próximo do Natal, vou dar um exemplo para você, eu quebrei meu dente. Para mim era uma situação nova. E aí eu quebrei meu dente. E aí, próximo do Natal, tá todo mundo fechado. Uhum. Todo mundo recesso. E aí eu fui pro dentista. Quando eu fui no dentista ali no Bacaxeri, eu percebi que era uma situação nova para mim. Eu percebi que a gente está num oceano e algumas vezes jogam prancha pra gente para sobreviver. Uhum. Então, por quê? Porque aí quando eu fui no dentista, tinha pessoa que falou assim, para você fazer um canal, demora 1 ano. Eu falei, 1 ano? Porra, tem gente chorando aqui, cara. Isso me fez eu ficar muito... Eu falei, cara, que loucura, cara. Uhum. Então tem muita gente que precisa ser ajudada. Sim. Muita gente. E aí já chega num momento que você tem o maior desafio da sua vida, né? Que 16, a gente começa 19. Eu acho que tudo começou a chegar aqui muito assustador quando chegou dia 15 de março. O que aconteceu exatamente na sua cabeça quando falava, sei lá, que a gente... Eu nunca usei essa palavra, eu nunca escutava e nem entendia o que seria uma pandemia, entendeu?
Nós tivemos em 2009, quando eu voltei, a gente teve a epidemia da H1N1. Tivemos um estresse muito grande no sistema de saúde, mas nem, assim, não se compara com o que foi agora esses 2 anos. Então, eu vivi lá, porque eu estava na assessoria do secretário à época, a gente vivia o estresse de ampliar leito, gente também, porque era um quadro respiratório, só que a epidemia de 2009, que já assustou todo mundo, que também parou as escolas, também teve um momento tenso em 2009, matou em Curitiba 57 pessoas, 58 pessoas. A pandemia que ela durou um semestre ali, a gente começou maio, junho, até final do ano. A pandemia da Covid matou no dia 29 de março de 2021, 57 pessoas num único dia em Curitiba morreram. Num único dia. Então, assim, foi devastador para as equipes, né? Tem uma população que acha que a gente exagerava, porque quando você está em casa e você está vendo pela televisão é uma coisa, mas quem está vivendo com as equipes o dia a dia, e gente chegando e morrendo, e entubando, e respirador e tal, e abrir leito, nós chegamos a abrir nessa cidade, só para Covid, só na Rede SUS, 1.500 leitos. A mais, né? Porque a gente fez questão, eu falei, gente, porque teve gente que começou a misturar, eu falei, não dá para misturar, nós temos que, porque quando começou a história lá na China, a gente começou a acompanhar, porque já veio um alerta, dia 3 de janeiro veio um alerta para nós. Vocês têm alerta diferente? Tem coisa que a gente não conta para a sociedade, porque não adianta ficar, é que nem quem cuida trabalha, por exemplo, em abalo sísmico, em lugar que não pode contar tudo. Não pode contar tudo. Mas dizem que provavelmente a gente esteja propício a acontecer mais coisas mais para frente. Pode acontecer, né? Pode, a gente nunca sabe. Então, assim, quando a gente começou lá em dezembro, a gente já começou a acompanhar e veio um alerta para nós dia 3 de janeiro. A gente sabia que ia chegar, a gente só não sabia o dia. E quando, né? Mas, na verdade, o dia, né? Na verdade, é isso aí. Na verdade, tem uma brincadeira na secretaria que a gente fez um bolão, né? De quando chegaria em Curitiba, eu acertei o bolão. Não por acaso. Porque eu fiz uma conta na minha cabeça, que como a gente acompanhava a doença e sabia que ela tinha um ciclo de 14 dias, eu falei, o nosso povo vai tudo viajar na carnaval, e eu contei 14 dias do carnaval de 2020. Que foi dia 11 de março. E o dia 11 de março confirmou os 2 primeiros casos de um pai e uma filha que tinham voltado da Europa e trouxeram o vírus. E a partir daí, claro, chegou junto com ele um outro pai e filho também que tinha vindo da Europa e ali começou. Daí começou. Mas a gente sabia que ia chegar de avião, porque era um vírus que estava na China, passou para a Europa, foi para a América do Norte, estava em Manaus, ele ia chegar para nós. Então E aí a gente tem em saúde uma coisa que pouca gente sabe, a gente sempre tem plano de contingência. Qualquer pronto-socorro, se for aqui agora do lado no Cruz Vermelha, se for aqui no Santa Cruz, no Evangélico, tem plano de contingência. A gente não fica contando para a população, porque você pode ter uma superlotação, cai um prédio aí, múltiplas vítimas. Então, saúde sempre trabalha com contingência, a gente tem planos. Sim, imagino. E a gente não fica contando, a equipe sabe o que fazer. A gente treina, inclusive, faz treinamentos. Agora, fazia 2 anos que a gente não fazia, a gente fez um grande treinamento, por exemplo, a turma de SAMU e SEAD, para eventos de múltiplas vítimas, para todo mundo saber qual é a tua posição. É que nem exército, a gente treina, você sabe qual é a posição que você vai ocupar, quem vai fazer o quê. E tem que ter líder, é que nem brigada de incêndio, tem que ter um comando. Sempre tem comando, a gente lida com isso faz parte, tá na mochila da gente ali, né? Então, a gente sempre tem plano de contingência e daí a gente fez o nosso plano de contingência em janeiro. E a primeira coisa que a gente já descobriu é que esse vírus, ele era respiratório. E daí a grande briga que eu tive, que eu fico muito feliz em não ter feito hospital de campanha, porque uma coisa que pouca gente sabe... que não teve, né? Curitiba não teve. E porque foi muito criticado também, né? Foi, mas assim, por quê? De novo a ciência. Você não cicla nenhum ventilador com torpedo de oxigênio, você precisa ter central de gás. Em um hospital de campanha, você não consegue instalar uma central de gás para dar fluxo.
Porque você vai ciclar um respirador com 20 mais litros por minuto. Um torpedo você cicla com 6, 7 litros no máximo. E não cicla respirador. Então, é um paliativo para quando você não tem nada. Se você não tem nada, faça isso. Entendi. É tipo assim, você está na chuva, pega o guarda-chuva. Mas se você tem uma casa, você fica dentro de casa. Você não fica debaixo do guarda-chuva na chuva. Então, nós temos, Curitiba tem uma estrutura muito robusta de hospitais, e a gente inventariou hoje, lá em janeiro, sem ninguém saber, nós fomos para tudo quanto é buraco, e descobrir todos os possíveis locais que a gente podia botar leito com estrutura hospitalar. Não, tanto que eu brinco que eu fizeram. fui dia 15 de janeiro, acho que eu fui inaugurar na Santa Casa um ambulatório novo, e a primeira coisa que eu olhei e falei para o diretor, que bom, vocês têm rede de gás aqui no ambulatório, já contei aqui, dá 20 leitos. Ele olhou para mim e falou, que você tá? Eu falei, tô olhando, porque eu sabia que ele tinha rede de gás, beleza, posso pôr aqui cama e um respirador, virou uma UTI, eu brinquei com ele, e virou uma UTI. Isso dia 15 de janeiro, eu falei, isso aqui é ele estava abrindo um ambulatório novo de especialidade, mas a primeira coisa que eu passei o olho e vi que ele tinha rede de gás, porque hoje o serviço de saúde tem, né? Todo o serviço, porque você pode ter... E o teu olhar é outro, né? É outro. Começa a olhar completamente diferente. E aí eu sei que a gente mapeou, peguei a minha equipe e falei, nós vamos mapear tudo. Onde puder ter oxigênio e puder botar um leito, e a gente comprou cama. Minha superintendente veio um dia, eu falei, compre cama. Daí ela falou, o cara tem para vender 300. Ela falou, acho que é muito. Eu falei, compre, pode comprar. Compre as camas. E nós fomos entupindo o almoxarifado, entendeu? E a gente não contava para ninguém. Entendeu? Mas... Agora, nesse período todo, teve muito... Imagina essas estratégias que você fez de olhar, comprar câmera, comprar cama, comprar respirador, comprar um monte de coisa. Mas quais foram os desafios que você teve ali? Se a gente consegue pontuar, porque as pessoas criticavam muito você. Em alguns momentos você fazia algumas entrevistas coletivas que aquilo nunca, na sua vida, você foi preparada para aquilo. Entra numa sala que tem um monte de gente... sem informação, esperando a tábua de salvação que não vinha, e você era ainda criticada pela cidade inteira. Mas assim, eu entendi, Davi, assim, ó, eu sou muito resolvida em algumas coisas. Eu digo, quando a gente sabe onde estão os afetos da gente, a gente não sofre, né? Eu entendi, primeiro, assim, eu estava como secretária, podia ser qualquer um, veio para mim. Então, beleza. Eu falei, a gente, na época, né, eu como secretária, eu tenho uma equipe robusta. E eu brinco que quando eu assumi a secretaria estava muito ruim. Eu consegui, com os meus contatos em Brasília, conhecendo Deus o mundo, deputado para lá e para cá, eu renovei 100% a frota do SAMU. Eu tinha substituído as 33, porque estava um caco, estava um lixo quando a gente assumiu a gestão em 2017. Porta amarrada com arame, caindo o motor. Era um horror. Eu vi que... Sem remédio. Eu peguei uma secretaria quebrado, as unidades quebradas, não tinha papel higiênico, não tinha álcool. Imagina, o pessoal dizia, se viesse a pandemia, nós estávamos tudo morto. Então, a gente foi investindo, arrumando, melhorando, capacitando. E eu, em 2019, sem saber que vinha uma pandemia, a gente tinha conseguido umas emendas e fui falando com um monte de gente, muitos, a Câmara me deu... Eu brinco que a Câmara nossa foi muito madura. Todos os vereadores da base e não base botaram recurso para a gente para ajudar mesmo, porque é esse o papel. Porque a saúde é para todo, não interessa se você é da base do governo, se é contra o governo, não interessa, o cidadão é que é beneficiado. E a gente tinha renovado todo o nosso parque das nossas emergências das UPAs, comprado respirador novo, monitor novo, oxímetro, nós estava tinindo. Então eu estava com a minha casa em ordem, sem saber que vinha uma pandemia. Eu não fui assim, a gente estava... Pronto. E aí, quando veio, a gente tinha o plano de contingência, mas eu entendi que as pessoas não estavam entendendo, não era eu contra eles. Não, tanto que eu comecei a fazer as lives, porque um dia eu disse, eu preciso falar com o povo, gente. Então, as pessoas precisam entender que nós estamos numa guerra contra um vírus. Então, mas aí começa uma coisa de confusão. O Wagner tá fazendo assim, ó, pra mim. Ó, e aí começa a grande confusão que a gente começa a entender, que é que ninguém sabe nada, a gente está muito dividido. E o que eu não conhecia você, e aí eu comecei a reparar você. Que aí eu via que era uma mulher que tinha um pulso firme, que falava assim, cara, eu tenho que ser firme, e aí você foi líder. E foi aí que eu achei interessante em você, porque você começou a ser líder.
falar, cara, eu vou seguir isso aqui. E eu lembro uma coisa que você falou, que as pessoas marcaram, que era o seguinte, cara, a gente tem que salvar as vidas, a economia a gente salva depois, porque senão, como é que a gente vai conseguir correr? Você foi muito criticada por isso. Foi, mas assim, eu entendi assim, eu até falei, brinquei agora, eu falei, as pessoas que ficaram chateadas comigo, todas agora a gente chegou a um bom termo, eu digo que é bacana isso, né? Porque eu entendi meu papel de representante e alguém tinha que ir para frente. E eu falei para o prefeito um dia, o prefeito foi muito legal, assim, ele o tempo todo junto e acompanhando, e eu falei, ó, nós estamos num Atletiba, e a torcida do Paraná, metade para cá, metade para lá. Se a gente falar que a turma do B reclama, se a gente falar que a B, a turma do A reclama. Então eu falei, vamos pelo meio aqui. Vamos seguir um caminho, que é o caminho da ciência, vamos ver o que os outros estão fazendo. Eu tinha no meu computador, desde janeiro eu acompanhava tudo. Eu tenho amigo na Inglaterra, me mandava coisa, eu ficava acompanhando a Inglaterra, ficava acompanhando a Itália, fiquei acompanhando Nova York, então eu fiquei fazendo curvas. E eu brinco que eu sabia porque eu falei para a nossa equipe. Gente, quando vier a primeira, depois veio 3 ondas, depois a gente não esperava a onda de dezembro do ano 2020, depois a do 2021, que depois veio a Delta, né, as variantes do vírus. Mas a primeira onda, ela tinha um perfil, a gente sabia. E eu brincava que quando alguém dizia que estava com sintoma, eu ligava para a pessoa. Porque eu fazia diagnóstico por telefone, pela voz. É que nem a Ômicron agora, era uma voz de cano, assim. Que você vai pegando a coisa. Então, a gente sabia o comportamento, que era 8 semanas que durava, que ia ter o pico. A gente conseguia calcular, porque a primeira onda, quando você testava positivo, você piorava. O quadro que piorava era no 7º ao 10º dia piorava, e daí ia para o hospital, e daí mais uma semana UTI. Então, você tinha um tempo, eu sabia quantos casos tinha, e quantos leitos eu ia precisar ter daqui 12 dias ou daqui 20 dias. Só que quando veio a Delta ano passado, ela deu um tombo em nós. Quando você testava positivo, em 3 dias você estava no tubo. É porque essa foi muito rápida. Ela foi avassaladora. É isso que as pessoas não entendiam. E a gente precisava comunicar. É que ficava mudando, né? E o vírus muda, não é eu que escolhi o vírus, não fui eu que fui lá e encomendei o vírus lá na China e tal. Não veio o caso se é de laboratório ou não, porque agora não interessa, ele veio. Agora, me diz um negócio, quem era mais cruel? A imprensa? O pessoal que tem mais dinheiro e não conseguia sair de casa? Ou o pessoal mais simples? Não, olha, eu vou te dizer, a imprensa foi muito parceira. E eu legal. disse isso, foi muito parceiro. Todos, blogs, rádios, porque o pessoal ajudou muito orientando, assim. A imprensa foi muito... A nossa imprensa em Curitiba, eu não posso falar nada da imprensa. A todas as redes de televisão, tanto que eu não me isentei de falar com as pessoas, porque eu entendi que alguém tinha que ir lá colocar a cara, né, para bater. Quando eu falei para o prefeito, eu lembro que eu fiz uma reunião, eu falei, prefeito, eu li um trabalho num domingo, bem no começo, nesse 15 de março, logo ali vem um trabalho da República Tcheca, e eles estavam usando máscara de pano. Eu falei, cara, é isso, nós vamos usar máscara de pano. Porque não tinha a máscara cirúrgica que a gente usava, ia faltar para os profissionais de saúde, porque não tinha. E a cara também, né? É que, na verdade, uma coisa que a gente sabia, o Wuhan, onde foi onde começou a Covid, quando ela fechou tudo. Ela é a maior produtora de máscara no mundo. 95% das máscaras distribuídas no mundo vinham de Wuhan. Se os caras fecharam, eu falei, não vai ter para nós. Porque onde é que nós vamos produzir máscara? Não é uma coisa que você manda fazer na costureira. A gente corria fazendo máscara. E daí eu peguei, e quando eu li o trabalho que a República Tcheca tinha introduzido a máscara de pano na população, eu falei, é isso. Nós vamos fazer a máscara de pano. O prefeito falou, mas Márcia, o povo vai matar a gente. Eu falei, mas é isso, nós temos que fazer o povo usar máscara de pano, que protege, né? Claro, quando você está numa guerra, você tem que usar as armas que você tem, né?
Claro que a gente sabe que a máscara cirúrgica é melhor, a PFF2 é melhor, mas não ia ter para o cara da UTI. Cara, é uma proteção, é isso que você falou, era proteção. É uma proteção, e é uma mensagem para o cidadão dizer, cuide-se, né? O vírus é respiratório. E a gente introduziu a máscara de pano no dia 17 de abril de 2020, nós fomos das primeiras cidades. E aí muita gente veio de atrás da gente, depois fazendo. Eu apanhei bastante, máscara, não sei o que, essa coisa. Mas assim, eu entendi como uma missão. Eu acho que a gente tem missões na vida. Eu concordo com você. E era para mim, beleza, vamos lá. Eu sabia o que tinha, eu sabia o que tinha que fazer. Não sabia o desfecho disso, ninguém sabia o desfecho, mas eu tinha um caminho. Eu tracei um caminho com a minha equipe, a gente tinha protocolo. Eu tive muita ajuda, eu tive a felicidade, porque todos os médicos, os grandes, a gente criou, até agora a gente tem um grupo de WhatsApp, ad hoc. Gente que não trabalha no setor público, Clóvis Arnes, Bernardo do HC, todos os grandes infectologia, Viviane do Hospital Nossa Senhora das Graças, Dr. Vitor Horácio do Pequeno Príncipe, todos os infectologistas, Maria Esther do HT, a gente montou um grupo e a gente discutia ali, e eles me ajudavam, e eles davam uma ideia e me davam um trabalho, assim, liam um trabalho e mandavam um resumo, porque às vezes eu não tinha tempo, chegava tanto trabalho para ler, e eu não tinha tempo, o pessoal dizia, ó, faz tal coisa, Márcia, vamos fazer isso. O Clóvis, por exemplo, a gente sacou que tinha que medir oximetria já em junho de 2020, ele falou, Márcia, os pacientes chegam uma saturação baixa, vamos monitorar a oximetria? Eu falei, é isso, porque daí você pega o cara antes dele ir para o tubo. E aí a gente foi revertendo as coisas, muitos médicos ajudando, gente, o doutor João Vítola da Quanta, que é um cara que circula aí no mundo da Sociedade de Cardiologia, muita gente dando, Dr. Luiz Negrão da Oncologia do Erasto, que me ajudavam, sabe? Muita gente. E eu imagino também o desafio que você teve, o telefone estava bombando, imagina a dor de cabeça, noites de sono que você não teve. Teve. Chega um momento que a gente consegue estabilizar, a gente passou por diversas ondas e a gente consegue meio estabilizar, ao ponto de a gente já começar a sair sem máscara. E parece que agora que você poderia estar vivendo numa onda mais tranquila, no Oceano Azul, você sai disso e fala assim, agora eu não quero. Eu peguei o mais difícil e agora eu não quero. O que aconteceu? Então, assim, uma coisa inusitada na minha vida. Como tudo, como foi ir para Londres, foi inusitado para mim, assim, não estava no meu planejamento. E aí, pela minha exposição, e eu sou muito conhecida no setor de saúde, eu comecei desde o final do ano passado, muita gente, partidos políticos me abordar, para eu me filiar. Isso é bom? Eu não era afiliada a partido, nunca sempre lidei dentro da política, porque eu lido com uma política pública de saúde, né? Lido com deputado, vereador, enfim, ministros e tal, mas nunca pensei na carreira, né? E daí eu fui muito abordada, e aí eu pensei, eu tenho 35 anos de vida pública. Eu cheguei no ápice da minha carreira como secretária municipal de saúde, 5 anos e 3 meses secretários. Eu fiz uma carta, até eu mandei para você, que eu fiz para minha equipe, para muita gente. Cheguei numa encruzilhada, podia aposentar, mas assim, como eu quero viver 100 anos... Aquela carta é bem completa do que a sua carreira inteira. Isso. Então, como eu quero viver 100 anos, eu sou muito nova, cheia de energia, e a gente tem que se manter ativo, e eu sou movida a desafio, o meu desafio já chegou no ápice aqui. Por que não tentar um novo desafio e levar, que eu acredito também, eu aprendi nesses 35 anos, que não existe a boa técnica sem o bom político. E não existe o bom político sem a boa técnica. Essas coisas são assim. No Brasil que as coisas ficaram assim. Você acha que o técnico não tem que se meter na política e o político é outra coisa, que não é um técnico. Eu acho que tem um equívoco aí, a gente só vai avançar na cidadania, no desenvolvimento, na melhora da gestão pública, né? E a política pública faz parte da vida da gente, não tem como. Mesmo o cara que tem plano de saúde não sabe que a vigilância sanitária que vai naquele hospital para ver se as condições são dadas para ele ser atendido lá. Então, é bem complexo, tudo é uma cadeia. É uma cadeia e tal. Então eu fiquei pensando, eu tenho 35 anos, posso me aposentar, mas eu não ia dar conta de ficar em casa sem fazer nada, cuidando do meu Beethoven lá, do meu Bob. Meu filho não depende de mim, meu marido também. Beethoven é quem? Meu São Bernardo, eu tenho um São Bernardo adotado, coisa mais linda.
Ele é enorme. Eu tenho um de 6 quilos e um de 60 quilos. Nossa, E é enorme, uma barba pessoa. e tal. Agora, quando você abraça que você está com um novo desafio, qual vai ser o que você vai abraçar? Então, como os políticos me procuraram muito, e daí agora tinha uma deadline que eu nem sabia, aprendi no dia 23 Abril. que era primeiro. Eu não sabia, porque eu sou bem desligada dessas coisas. Daí foi o Beto Preto, secretário de Estado, que também saiu para ser ele é pré-candidato, falou: você tem que sair, nós temos que sair. Eu falei: por que, Beto Preto? Eu até brinquei com ele num evento da Força Nacional de Saúde. Não, você tem que sair, você tá, né? A gente fez um bom trabalho, a gente precisa melhorar lá a nossa representação. Daí eu ri com ele, eu falei: não, isso não é para mim. E acabou essa pressão, daí a minha equipe também falando, gente na rua, encontrava, quando eu estava na secretaria, eu almoçava quase todo dia no mercado municipal, muita gente ficava: nós somos de mulher, que nem a senhora, firme, discernida e tal. Muita gente falava isso para mim, nós precisamos de representação. Eu falei agora, você me passa segurança. E aí eu falei, daí um dia eu pensei, mas por que não? Por que não eu? Se isso está vindo, né, de várias maneiras da população e tal, por que não eu me colocar disponível? Aí eu conversei com o prefeito, Rafael Greca, e disse: prefeito, eu quero experimentar esse mundo que estão dizendo que é. Então saí, pedi exoneração do cargo, porque a lei eleitoral exige, para eu estar disponível nas convenções do partido. Daí eu tive que me filiar, e aí eu tive um convite bastante interessante para um partido que eu acho que tem identidade aí com a prefeitura e com tudo que a gente vem fazendo, que é o PSD. Me filiei no dia 1º de abril e estou disponível aí, se o partido entender que eu possa. Eu sou pré-candidata a deputada estadual. Se o partido, as convenções é que vão dizer lá na frente, pode ser que eu nem saia candidata. Entendi. Mas eu tenho que estar fora, né? Embora eu não, como se diz, eu estava com um plano bombando para a gente fazer a retomada pós-pandemia, aí com várias coisas. Mas enfim, os caminhos que a vida vai levando. Jogo é jogo, treino é treino. Na minha percepção, que eu sou de fora, é bem interessante que eu não tenho amarração com ninguém. Eu vejo uma coisa completamente diferente e falo: isso aqui eu dou meu palpite. Você me passa muita segurança, você é uma pessoa que seguiu bem as coisas, eu acho que foi muito melhor do que muito... Eu estava no Rio de Janeiro, entendeu? Uma confusão, lá não existia máscara, tá? Há muito tempo. E não é porque é de praia, porque eu não morava na praia. Então tem isso que era muito complexo. Mas de forma geral, eu te dou os parabéns por ter enfrentado. Teve perdas, mas de forma geral você assumiu e encarou, sabe? E não ficou dividindo entre A ou B, você tocou e você decidiu. E esses apelidos que falaram, que você era xerife, dama de ferro, tem que ter líder. As coisas têm que ter líder. Tá? Eu fiquei muito feliz de você ter vindo e ter te chamado no momento certo que você veio. Imagina, é um prazer. Uma coisa que eu fico serena, sabe, Davi, assim, que mais me tirava o sono, né, só para terminar, é que a gente não, como eu vi em Manaus e em outros lugares, as pessoas morrendo sem assistência. E eu acho que em Curitiba a gente conseguiu acolher todos que... Inclusive, quando a rede privada teve estrangulamento, a gente conseguiu nas nossas... E teve gente de outros estados, não teve? A gente trouxe gente... Trouxeram, né? Eu recebi uma ligação de um sábado, meia-noite, do ministro: estou mandando um avião de Porto Velho para você e de Manaus. E aí voltou a enfermeira. De aceitar e de cuidar. Aí, assim, eu penso, é um brasileiro, é uma pessoa que está morrendo. A gente mandou até torpedo de oxigênio, vinha um avião com os doentes e voltava cheio de torpedo de oxigênio para Manaus, porque a gente é um ser humano, não é possível que a gente não tenha solidariedade nesse momento. Então, assim, a coisa que mais me agoniava era não acolher o curitibano. Isso, se alguém perdeu, a gente sentiu muito, claro, mas não foi por falta de assistência, que esse era o pior dos mundos, não ter oxigênio, não ter uma cama, um respirador. Eu vi muitos vídeos seus e eu fiquei impressionado como você estava cansado. Mas você sempre batia na tecla de atenção, usar máscara, sempre deixou bem claro algumas dicas.
Obrigado cuidar. por você ter vindo. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, Márcia Ursulac, sem o cedilha, né? Porque, na verdade, meu ucraniano foi abrasileirado. Meu bisavô, quando veio, coitadinho, não sabia falar a língua. Eu agora me comovi muito, porque com a guerra da Ucrânia me reportou a mim, aos meus antepassados, que também vieram numa situação difícil, né, para o Brasil. Mas é Márcia Uculak, Huculak, né? Tanto o Instagram, Facebook, estou disponível lá. Obrigado, tá? Imagina, prazer estar aqui. Bom, boa conversa. Se inscreva no canal, siga a Márcia, enfim, e aí consiga consumir ela, para que você possa entender melhor ela, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Pode dar tchau. Tchau, gente. Boa noite.